te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Balança é uma loucura, morena estranha a meu lado. Ninguém vai ficar parado, quero ver mexer com tudo. Balança é uma loucura, oi, 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 oi. Seja morena, loira, vem balançar futuro. Oi, oi, oi. Molar de Gigantopithecus. O esmalte dentário nos molares é, em medida absoluta, o mais espesso de qualquer macaco conhecido, com média de 2,5 a 2,9 mm 3/32 a 1/8 polegada, em 3 molares diferentes e mais de 6 mm 1/4 polegada, nas cúspides do lado da língua lingual, de um molar superior, 21, isso atraiu comparações com os extintos hominídeos Paranthropus, que tinham molares extremamente grandes e esmalte espesso para seu tamanho, 19,21, no entanto, em relação ao tamanho do dente, a espessura do esmalte do Gigantopithecus se sobrepõe à de vários outros macacos vivos e extintos, como os orangotangos e potencialmente todos os panginos. Embora diferente dos macacos africanos, o molar do Gigantopithecus tinha uma superfície de moagem grande e plana, tabular, com um revestimento de esmalte uniforme e chifres de dentina curtos. As áreas da camada de dentina que se projetam para cima na camada superior do esmalte. 17, os molares são os mais ipsodontes, onde o esmalte se estende além das gengivas, de qualquer macaco. 4, os molares do Gigantopithecus têm uma alta taxa de cáries de 11%, o que pode significar que frutas eram comumente incluídas em sua dieta. 4,25, os molares da caverna Gigantopithecus frequentemente exibem hipoplasia de esmalte com corrosão, onde o esmalte se forma inadequadamente com corrosão e sulcos. Isso pode ser causado por desnutrição durante os anos de crescimento, o que pode indicar escassez periódica de alimentos, embora também possa ser induzido por outros fatores. 25, um espécime PA 1601 da caverna Yanliang mostra evidências de perda dentária do segundo molar direito antes da erupção do terceiro molar vizinho, que cresceu obliquamente, o que sugere que este indivíduo foi capaz de sobreviver por um longo tempo, apesar das habilidades de mastigação prejudicadas. 8, a sociedade editar os altos níveis de dimorfismo sexual podem indicar uma competição relativamente intensa entre machos, embora considerando que os caninos superiores se projetavam apenas um pouco mais longe do que os dentes da bochecha. A exibição canina provavelmente não era muito importante no comportamento agonístico, ao contrário dos macacos não humanos modernos. 4, a paleoecologia editar a montanha de Ingu, acima, pode ser um análogo moderno dos habitats do Gigantopithecus do Pleistoceno inferior. 4, restos de Gigantopithecus são geralmente encontrados no que eram florestas subtropicais de folhas largas perenes no sul da China, exceto em Hainan, que apresentava uma floresta tropical. A análise de isótopos de carbono e oxigênio do esmalte do Pleistoceno inferior sugere que Gigantopithecus habitava florestas densas, úmidas e de dossel fechado. A caverna que apresentava uma floresta mista decídua e perene dominada por bétulas, carvalhos e chincapins, bem como várias ervas e samambaias baixas. 4, fauna de Gigantopithecus, um dos mais importantes grupos faunísticos de mamíferos do Pleistoceno inferior do sul da China, inclui espécies de florestas tropicais ou subtropicais. Este grupo foi subdividido em 3 estágios abrangendo 2,6 a 1,8 milhões de anos atrás, 1,8 a 1,2 milhões de anos atrás e 1,2 a 0,8 milhões de anos atrás. O estágio inicial é caracterizado por animais neogênicos mais antigos, como o Gumpoterin proboscidiano, parente dos elefantes, Sinomastodon, o Chalicotheres perotherium, o Suidipopotamodon, o Tragolidor cabune, e T. veado cevavitus. O estágio intermediário é indicado pelo aparecimento do panda Ailuropodon lynxanensis, do Dolichon anticons e da Antatapiru sinensis. O estágio tardio apresenta animais mais típicos do Pleistoceno médio, como o panda Ailuropoda biacorni e o Proboscidium stegodontidius stegodon. 31, outros animais clássicos incluem tipicamente orangotangos, macacos, rinocerontes, os porcos extintos Sushiaozu e Surpei, Mundjak, cervos, veado,
gaur, uma vaca, o bovídeo Megalovise, mais raramente, o grande gato dente de sabre Megantherion. 32, em 2009, o paleoantropólogo americano Russell Shonshon levantou a hipótese de que um macaco não descrito, do tamanho de um chimpanzé, que ele identificou a partir de alguns dentes, coexistia com o Gigantopithecus 33, que em 2019 foi identificado como intimamente relacionado Meganthropus 34, caverna Longodon pode ter representado uma zona de transição entre os reinos Paleártico e Oriental, apresentando, além da fauna típica de Gigantopithecus, animais mais boreais, como ouriços, hienas, cavalos, os bovinos leptobos e picas. 31, background color, varcolor subtile, número 54595D, Majinrid, 6px, Maxed, 32px. Maior extinção, molar de Gigantopithecus. O esmalte dentário nos molares é, em medida absoluta, o mais espesso de qualquer macaco conhecido, com média de 2,5 a 2,9 mm, 3/32 a 1/8 polegada, em 3 molares diferentes e mais de 6 mm, 1/4 polegada, nas cúspides do lado da língua, lingual, de um molar superior, 21, Isso atraiu comparações com os extintos hominídeos Paranthropus, que tinham molares extremamente grandes e esmalte espesso para seu tamanho. 19,21, No entanto, em relação ao tamanho do dente, a espessura do esmalte do Gigantopithecus se sobrepõe à de vários outros macacos vivos e extintos, como os orangotangos e potencialmente todos os ponginos. Embora diferente dos macacos africanos, o molar do Gigantopithecus tinha uma superfície de moagem grande e plana, tabular, com um revestimento de esmalte uniforme e chifres de dentina curtos. As áreas da camada de dentina que se projetam para cima na camada superior do esmalte. 17, Os molares são os mais ipsodontes, onde o esmalte se estende além das gengivas, de qualquer macaco. 4, Os molares do Gigantopithecus têm uma alta taxa de cáries de 11%, o que pode significar que frutas eram comumente incluídas em sua dieta. 4,25, Os molares da caverna Gigantopithecus frequentemente exibem hipoplasia de esmalte com corrosão, onde o esmalte se forma inadequadamente com corrosão e sulcos. Isso pode ser causado por desnutrição durante os anos de crescimento, o que podia indicar escassez periódica de alimentos, embora também possa ser induzido por outros fatores. 25, O espécime PA 1601 da caverna Yanliang mostra evidências de perda dentária do segundo molar direito antes da erupção do terceiro molar vizinho, que cresceu obliquamente, o que sugere que este indivíduo foi capaz de sobreviver por um longo tempo, apesar das habilidades de mastigação prejudicadas. 8, A sociedade editar os altos níveis de dimorfismo sexual podem indicar uma competição relativamente intensa entre machos, embora considerando que os caninos superiores se projetavam apenas um pouco mais longe do que os dentes da bochecha. A exibição canina provavelmente não era muito importante no comportamento agonístico, ao contrário dos macacos não humanos modernos. 4, Paleoecologia editar a montanha de Ingu, acima, pode ser um análogo moderno dos habitats do Gigantopithecus do Pleistoceno inferior. 4, Os restos de Gigantopithecus são geralmente encontrados no que eram florestas subtropicais de folhas largas perenes no sul da China, exceto em Hainan, que apresentava uma floresta tropical. A análise de isótopos de carbono e oxigênio do esmalte do Pleistoceno inferior sugere que Gigantopithecus habitava florestas densas, úmidas e de dossel fechado. A caverna que apresentava uma floresta mista decídua e perene dominada por bétulas, carvalhos e chincapins, bem como várias ervas e samambaias baixas. 4, Fauna de Gigantopithecus, um dos mais importantes grupos faunísticos de mamíferos do Pleistoceno inferior do sul da China, inclui espécies de florestas tropicais ou subtropicais. Este grupo foi subdividido em 3 estágios abrangendo 2,6 a 1,8 milhões de anos atrás, 1,8 a 1,2 milhões de anos atrás e 1,2 a 0,8 milhões de anos atrás. O estágio inicial é caracterizado por animais neogênicos mais antigos, como o Gompoterin proboscidiano, parente dos elefantes, Sinomastodon, o Chalicotheres peroterium, o Suidipopotamodon, o Tragolidor cabuni, e T. liveado cevavitus.
O estágio intermediário é indicado pelo aparecimento do panda Ailuropodon lynxenensis, do Dolichon anticons e da Antatapirus sinensis. O estágio tardio apresenta animais mais típicos do Pleistoceno médio, como o panda Ailuropoda biaconi e o Proboscideo stegodontidius stegodon. 31, outros animais clássicos incluem tipicamente orangotangos, macacos, rinocerontes, os porcos extintos Sushiaozu e Surpei, munjak, cervos, um veado, gaur, uma vaca, o bovídeo Megalovise, mais raramente, o grande gato dente de sabre Megantherion. 32, em 2009, o paleoantropólogo americano Russell Shoshone levantou a hipótese de que um macaco não descrito, do tamanho de um chimpanzé, que ele identificou a partir de alguns dentes, coexistia com o Gigantopithecus. 33, que em 2019 foi identificado como intimamente relacionado Meganthropus. 34, caverna Longodon pode ter representado uma zona de transição entre os reinos paleártico e oriental, apresentando, além da fauna típica de Gigantopithecus, animais mais boreais, como louriços, hienas, cavalos, os bovinos leptobos e picas. 31, background color, vacolor subtile, número 54595D, Majinrid, 6px, Maxed, 32px. Maior extinção. Extinção. Editar. Os sítios fósseis de Gigantopithecus abrangem as províncias de Guangxi, Guizhou, Hainan e Hubei, mas aqueles pós-datados de cerca de 400 mil anos atrás são conhecidos apenas de Guangxi. Seus vestígios mais jovens na China têm aproximadamente 295 mil a 215 mil anos. 3, mas há uma possível ocorrência no Pleistoceno superior no Vietnã. 35, o primeiro se correlaciona com uma tendência de resfriamento marcada pela intensificação da sazonalidade e força das monções na região, o que levou à invasão de florestas tropicais por pastagens abertas. 36, 22, como os dentes de Gigantopithecus datados dessa época mostram evidências de mudanças na dieta e estresse nutricional crônico, ele pode ter tido menos sucesso em se adaptar a esses estressores ambientais em comparação com os grandes símios contemporâneos, ou seja, Pongo e Edenrechi-Homo, o que pode ter levado à sua extinção. 3, da mesma forma, o Gigantopithecus parece ter consumido apenas plantas florestais C3, em vez das plantas de savana C4 que estavam se tornando mais comuns durante esse período. 37, as savanas permaneceram o habitat dominante do Sudeste Asiático até o Pleistoceno superior. 36, 38, a atividade humana no sul da China é conhecida há 800 mil anos, mas não se tornou predominante até depois da extinção do Gigantopithecus. Então não está claro se pressões como competição por recursos ou caça excessiva foram fatores. 33, Zhang et al. Em 2024 sugeriram que não há evidências de qualquer envolvimento de hominídeos arcaicos nas primeiras extinções do Pleistoceno do sul da China. 3, background color, vacolor subtile, número 54595D, transform, escalei -1, Majinrid, 6px, Maxed, 32px. Maior criptozoologia. Editar. Gigantopithecus tem sido usado em círculos de criptozoologia como a identidade do Yeti tibetano ou do pé grande americano, monstros semelhantes a macacos no folclore local. Isso começou em 1960 com o zoólogo Vladimir Chernevsky, descrevendo brevemente no periódico Nature uma fotografia de 1951 de supostas pegadas de Yeti tiradas pelos montanhistas do Himalaia Michael Ward e Eric Shipton. Chernevsky concluiu que o Yeti andava como um humano e era semelhante ao Gigantopithecus. Posteriormente, o Yeti atraiu atenção científica de curta duração, com vários outros autores publicando na Nature e na Science. Mas isso também incitou uma caça popular de monstros para o Yeti e o pé grande americano semelhante, que persistiu até os dias atuais. O único cientista que continuou tentando provar que tais monstros existem foi o antropólogo Grover Krantz, que continuou pressionando por uma conexão entre Gigantopithecus e Bigfoot de 1970 até sua morte em 2002. Entre os nomes binomiais que ele criou para Bigfoot estava Gigantopithecus canadensis. Cientistas e caçadores amadores de monstros rejeitaram os argumentos de Krantz, dizendo que ele prontamente aceitou evidências claramente falsas. 39,